Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui na tua presença para meditar na tua palavra e para aprendermos juntos do Senhor a melhor maneira de pregar o Evangelho. Abençoe, portanto, cada um que está aqui e aqueles que acompanham a gente pelas redes sociais e que essa noite todos possamos crescer na fé e no conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema de hoje é a urgência da pregação. Hoje vai ser um tema mais de reflexão, de motivação, de alinhamento de pensamento, e amanhã nós vamos dar mais técnicas. Vamos entrar em mais detalhes, tá bom? Hoje é uma mensagem mais geral para que o pastor Daniel falou se cumpra, para que a gente acenda o fogo. Vamos acender o fogo, né, pastor Daniel? Ok. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse 7. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. Durante a minha exposição, a gente vai apresentar alguns slides aqui, e vocês vão poder acompanhar nas telas, só para ilustrar aquilo que vamos comentar. Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3 diz assim: Depois disto vi quantos anjos? Quantos? 4 anjos. Eles estavam sentados, deitados ou em pé? Eles estavam em pé nos 4 cantos da terra e conservavam seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui. Deus tem pressa ou não? Deus tem pressa. E uma outra pergunta para reflexão. Você acha que o fato de Deus ter pressa, isso deve levar a cada membro da igreja a fazer a obra de Deus também com essa mesma pressa? Já perceberam que na Bíblia não tem a palavra amanhã quando se trata de decisão, de missão e de evangelização? Na Bíblia é sempre hoje. Fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Né? Eis aqui agora o tempo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, e por aí vai. Então a Bíblia usa muito essa expressão hoje, agora, é o momento e tal. Quando a Bíblia fala do amanhã, ela fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Bem, esse texto que a gente leu agora é um texto relativamente conhecido de todos, mais especificamente daqueles que estudam as profecias. Observem que no verso 1 do capítulo 7 que a gente acabou de ler, fala assim, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Senhores, faz diferença o anjo estar em pé, ou sentado, ou deitado? Sim, faz diferença, claro que faz. Porque se não fizesse diferença, a Bíblia não destacaria isso. Observe claramente que os anjos estavam em pé. Sabe que estar em pé é uma figura de linguagem para mostrar que não é hora de ficar deitado, não é hora de ficar acomodado, não é hora de ficar sentado, não é hora da gente deitar numa rede ou naquele sofá maravilhoso e ficar lá parado com os braços cruzados. Não é hora de se colocar em pé. Essa posição é uma posição de atalaia, de soldado, de guerreiro, de batalha. É uma posição de urgência, é uma posição de que algo extraordinário está acontecendo. Vejam que os anjos, eles não estão sentados porque o que está acontecendo no céu e na terra é algo tão extraordinário que é impossível ficar sentado, é impossível ficar deitado. O que acontece no céu? Vamos analisar. No céu, nesse momento, acontece a primeira fase do juízo final, o juízo de investigação. Também, durante esse processo, Jesus intercede por nós. E durante esse mesmo processo, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui na terra, trabalhando em nosso coração. E ao mesmo tempo que acontece isso no céu e aqui na terra, a pregação do Evangelho vai sendo cumprida, realizada e feita. Nós estamos vivendo, de acordo com o livro Grande Conflito, de Ellen White, estamos vivendo tempos solenes.
É um tempo solene. Então, Jesus em breve voltará. Amém, irmãos? Tá fraco, amém, irmãos? Jesus em breve voltará. E aí está o detalhe da urgência de que algo extraordinário está acontecendo. Por isso, diz a Bíblia, os anjos estavam em pé. E nós gostaríamos que nesse final de semana, eu e vocês e eu, todos nós, também nos colocássemos em pé, não literalmente falando apenas, mas espiritualmente, do ponto de vista missional, do ponto de vista missionário, do ponto de vista evangelístico. Nós não podemos conhecer tudo que conhecemos e ficar de braços cruzados. É como se você soubesse que alguém está caindo num abismo e você tenha o instrumento para salvá-lo e não salva. Entendeu ou não? Então nós não podemos ficar acomodados uma vez que algo extraordinário está acontecendo. Por isso os anjos estão em pé. Nós queremos a igreja de Newark de pé, em pé, para a batalha. Posso ouvir um amém? Para a batalha. E não assim na inércia, é ou não é? Nós não podemos ficar na inércia pelo conhecimento que Deus nos deu. É ou não é verdade? E tem outro detalhe. Os anjos estavam em pé nos 4 cantos da terra. Nós todos sabemos que a terra não tem 4 cantos. Ela não é quadrada, não é retangular. A terra é redonda. E aqui diz que os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. Todos nós também sabemos, e quem não sabia vai saber agora. Esses anjos que estão nos 4 cantos da terra representam o cuidado, a proteção de Deus. Mas vejam, esses 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais. Então Deus, quando a Bíblia fala que ele coloca 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, nos 4 cantos, Deus está passando para nós uma mensagem de que o plano de Deus não é só para Newark. O plano de Deus é para todo esse país. É também para o Brasil. É também para Portugal. É também para a Europa inteira. É para o Oriente. É para a janela 1040. Por isso que os anjos estão nos 4 cantos da terra. A mensagem é global. Jesus não vai voltar se somente aqui o evangelho for pregado. Tem que pregar em Dubai também. Tem que pregar no Catar. Tem que pregar na Síria. Tem que pregar no Iraque. Tem que pregar no mundo inteiro para Jesus voltar. Por isso que os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. Veja, Deus está de olho no mundo inteiro. Deus quer salvar pessoas do mundo inteiro. Por isso que os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. E aqui vai uma lição para a gente, uma lição bem prática de evangelismo. Olha a lição bem prática. Nós que somos cristãos pela misericórdia do Senhor, quando saímos por aí, temos que também ter essa visão, essa mirada nos 4 cantos. Você vai a uma estação de serviço, você vai a um posto de gasolina para abastecer. Ah, nesse posto não tem alguém para me ajudar. Eu mesmo que abasteço. Beleza. Mas se você vai lá na loja de conveniência para você pagar alguma coisa, encontrou uma pessoa, olhou para uma pessoa, você vai no dentista, você vai ao médico, você vai a um psicólogo, você vai a um restaurante, você vai a uma caminhada, você vai a um parque, você vai a algum lugar e você encontrou pessoas. Nós deveríamos, como cristãos, assim, eu olhei para aquele rapaz ali, eu já penso, o que eu posso fazer para ajudá-lo a ser salvo? Entendeu ou não? Eu tive contato com aquele outro ali, o que eu posso fazer para ajudá-lo a ser salvo? E o meu vizinho daqui, o meu vizinho dali, o vizinho de lá, é difícil, é uma barreira muito grande, eu não consigo fazer por mim mesmo, mas o que eu poderia fazer? Senhor, está vendo aquela mulher ali? Ela é minha vizinha, ela nunca abre aquela porta, ela não sai de casa, é uma pessoa que está fechada no mundo dela, mas ela precisa conhecer o Senhor. Senhor, o que eu faço? Me dá uma ideia, o que eu faço? Nós temos que estar sempre pensando e buscando em Deus a melhor maneira de chegar até as pessoas. Você sabe que Deus pode fazer coisas impossíveis, né? Deus pode fazer coisas que nós não imaginamos. É que nós oramos pouco. Você sabia disso? A gente ora muito pouco. Às vezes eu fico incomodado comigo mesmo e penso, eu estou orando muito pouco. Quanto tempo você dedica em oração? Já parou para pensar nisso? É uma coisa assustadora. E o tempo que a gente dedica para a oração revela como está a nossa vida. E talvez por isso nós não temos tanta paixão por salvar almas. E nós deveríamos ter essa paixão. Mas a gente só pode ter essa paixão por salvar almas quando a gente tem essa paixão por Cristo e a certeza da salvação em nosso coração. Foi bem o que a irmã Vivian falou aqui. Exatamente o que a senhora falou aqui. Então veja que os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra.
Irmãos, e esses anjos dos quatro cantos da terra estão fazendo exatamente o quê? O que? Eles estão segurando os ventos. Você lembra o que significa ventos em Apocalipse? Muito bem, parabéns, já responderam aí. Ventos no Apocalipse, de acordo com Jeremias 51, de 1 a 5, significa guerras, significa batalha, significa conflito, significa destruição. Então veja, se Deus não segurasse os ventos, o diabo acabaria com tudo aqui. O diabo acabaria com tudo. Sabe que a grande mensagem é: Deus está segurando os ventos. Isso mostra que as mãos de Deus estão estendidas sobre esse lugar. As mãos de Deus estão estendidas sobre esse país, e sobre o nosso país, e sobre os países todos. A mão de Deus está ali. Quem dirige esse mundo é Deus. Quem dita as regras não são os políticos, não é o presidente da República, não são os deputados, não são os líderes que comandam os países. Quem manda nesse mundo não é o Papa, não é o Opus Dei, não são os Illuminatis. Quem manda nesse mundo não são os seres humanos, os líderes nas suas áreas. Quem dirige esse mundo não é Satanás, não. Satanás faz muita coisa, mas Satanás não manda nesse mundo. Quem dirige esse mundo? Quem? É o nosso Deus, nosso Criador. Amém, irmãos? Por isso que o Apocalipse diz que ele está segurando o quê? Os ventos. Está segurando os ventos. Está nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Deus está segurando os ventos. Sabe o que mostra isso? Que quem dirige o carro é Deus, quem está no volante é Deus. Quem pilota o avião é Deus. Quem coloca reis e tira reis é Deus. Quem estabelece líderes e tira líderes é Deus. Deus quem comanda a sua igreja e o mundo inteiro. Amém, irmãos? Por isso, nós precisamos entender que Deus está segurando a ira de Satanás. Por isso que Satanás não faz tudo o que ele gostaria de fazer. Deus não permite que ele faça tudo. E não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. E ninguém dá um passo se Deus não permitir, se Deus não autorizar. Sim, Deus, ele tem o controle, Deus tem o mundo em suas mãos. Não esqueçam disso. Às vezes algumas pessoas entram em desespero porque pensam assim: entrou fulano de tal como líder religioso, como líder político, como líder não sei do quê, e as pessoas ficam desesperadas. Esqueceu que Deus está no comando? Esqueceu que é Deus quem diz o que vai acontecer? Não são os seres humanos? E aí vem a pergunta: por que Deus está segurando os ventos? Por que Deus está com as mãos sobre a terra, protegendo ao ser humano? Vamos lá, o ser humano é bonzinho? Não. Nós somos fiéis, totalmente fiéis, digo nós, seres humanos em geral, não apenas os que estão aqui. A humanidade é uma humanidade fiel a Deus? Não. As pessoas, elas são guardadoras dos 10 mandamentos, elas não fumam, não bebem, não usam drogas, não falam palavrão, não xingam, não são agressivas. As pessoas são santas, tão fiéis, tão bondosas, que Deus olha para a humanidade e fala assim: que lindo, são tão fiéis, são tão maravilhosos. Eu amo tanto esse povo, povo bom demais. Quer saber? Eu vou segurar os ventos para eles. Não é por isso. Sabe por que Deus está segurando os ventos? Deus está segurando os ventos por uma razão missionária. O objetivo de Deus de segurar os ventos nada mais é do que dar tempo para que mais pessoas se convertam. É por isso que Deus está segurando os ventos. Deus segura os ventos para que mais pessoas conheçam a verdade, para que mais pessoas se entreguem a Ele completamente. Por isso Deus está segurando os ventos. Entendeu? Então, esse Apocalipse 7 é uma mensagem missionária, é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que nos transporta daqui para a casa dos outros, para o ambiente onde os outros estão, porque o tempo é solene, o tempo é breve, Jesus vai voltar logo, e Deus fala assim: estou segurando os ventos para você ir e pregar o evangelho. Imagina uma barraquinha de desbravadores, já viu aquela barraquinha de acampamento? Aquela barraquinha, imagine que você e sua família estejam lá dentro,
E aí vem uma tempestade, vem um vendaval, e aquela sua barraca pode ser lançada longe. E aí Deus chega e diz assim, eu seguro a barraca para você, pode ficar, pode dormir tranquilo, eu seguro a barraca para você. É mais ou menos isso, Deus está segurando os ventos. E por que Deus segura os ventos? Só para nós pregarmos o Evangelho? Sim, em resumo sim, mas tem mais algumas coisas que eu queria falar. No verso 2, como está na tela, diz que enquanto os 4 anjos seguravam os ventos, apareceu um outro anjo. Diz o texto ali, aparece um outro anjo, um anjo forte, um outro anjo. E ele trazia consigo o selo do Deus vivo. Se você ler na Bíblia de novo, vamos ler de novo, Apocalipse 7, verso 2, olha o que diz o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Paremos um pouquinho aí. Pessoal, levanta um pouquinho a cabeça, olha para mim aqui. Olha bem para o meu rosto, está olhando para mim? Ok, vamos conversar. Aqui diz, no verso 2, que enquanto os 4 seguravam os ventos, apareceu outro anjo que subia do nascente do sol. Eu fiquei pensando, por que a Bíblia fala que o anjo subiu do nascente do sol? Por que não fala assim só, apareceu um outro anjo e ponto? Ele apareceu, ok. Mas aqui fala assim, vi outro anjo que subia do nascente do sol. E esse anjo trazia o selo do Deus vivo. Senhores, esse anjo aqui não é um anjo literal. Ele simboliza o povo de Deus. A igreja de Deus na face da terra. Esse quinto anjo, esse do verso 2, esse outro anjo que apareceu do nascente do sol, tem um significado tão forte, tão profundo, que nós vamos sair daqui hoje para casa felizes, abençoados. Você vai entender agora, quer ver? Olha só. Já viram o nascer do sol? Que aqui fala que o anjo subia do nascente do sol. Já viu o sol nascer? Acho que sim. Você já viu o sol nascer de dentro de um avião, no voo noturno? É uma coisa espetacular, é ou não é? Se você sentar na janela ali do avião e ver, você passa a noite viajando e de repente amanhece o dia e nasce o sol, uau, é uma coisa de tirar o fôlego. Mas e o pôr do sol, também não é bonito? É lindo. O que é mais bonito, o pôr do sol ou o nascer do sol? Bom, aí depende de cada um, né? Depende de cada um. Os dois são bonitos. Os dois são lindos, não é verdade? São muito lindos. Mas aqui está falando que o anjo, o quinto anjo, ele apareceu como aparece o sol. Ele veio como veio o sol. Ele surgiu como surge o sol. E como é que é esse negócio do nascer do sol? É mais ou menos assim. Hoje teve o pôr do sol, ok? Aí, depois que o sol se põe, escurece. Só que assim que o sol se põe, começa a escurecer, e vai escurecendo, e vai escurecendo, e vai chegar uma hora da noite que vamos chegar no pico, no ponto mais alto da escuridão daquela noite. E depois que chega no seu máximo de escuridão, acontece o processo do amanhecer, correto? E esse processo do amanhecer vai culminar com o nascer do sol. E o contraste do sol com as trevas da noite dá esse espetáculo maravilhoso que a gente vê do nascer do sol. Pois bem, por que a Bíblia usa essa linguagem até poética até? Sabe por quê? Porque a igreja de Deus passou pelo momento mais de trevas, mais escuro no sentido espiritual da história da humanidade. E a grande noite pecaminosa de trevas morais e espirituais aconteceu durante a Idade Média, quando as Bíblias eram queimadas, quando os cristãos eram perseguidos, quando os servos de Deus foram mortos, quando o perdão era pago. Para você ter o perdão tinha que pagar. E mais. Numa noite, apenas uma noite, chamada Noite de São Bartolomeu, milhares de pessoas foram mortas. E o sangue dessas pessoas corriam nas ruas como se fosse uma enxurrada, um monte de água de chuva. Era sangue. Então, durante esse período da Idade Média, muita coisa aconteceu, muitas verdades bíblicas foram jogadas por terra e muitas inverdades surgiram. Eles misturaram o certo com o errado, a verdade com a mentira e implementaram uma série de doutrinas e de visões espirituais que até hoje as pessoas acreditam. E essa grande noite, durante, como diz a Bíblia, durante 1260 anos, de 538 a 1798 depois de Cristo, foi um período terrível, espiritualmente falando. E depois dessa grande noite do pecado,
Quando termina esse período de 1798, logo depois, Deus faz aparecer esse anjo. Esse anjo é a igreja, é o povo de Deus, somos nós. Deus levanta a sua igreja na sua 7ª fase, das 7 fases do Apocalipse. São 7 igrejas do Apocalipse. Deus levanta a sua igreja na 7ª fase. E esse movimento que surgiu, esse grande movimento, o movimento do advento, o movimento adventista, o movimento do advento que surgiu, não surgiu tão longe daqui, é perto daqui. Você sabe, daqui lá você vai talvez de 2, 3 horas, talvez um pouquinho mais. Deus levantou o seu povo para cumprir a profecia. Esse anjo que surge como surge o sol, é Deus levantando a sua igreja na sua 7ª fase para iluminar o mundo que foi totalmente atingido pelo engano do pecado, pelas trevas espirituais. E Deus levanta o povo do advento para iluminar o mundo com a glória de Deus. Veja que isso é muito profundo. Eu queria que vocês relembrassem comigo que nós estamos nessas terras, aqui onde vocês estão com os pés, onde nós pisamos os pés, nós estamos andando nas páginas do Apocalipse. Vocês vivem nas páginas da profecia. Vocês moram nas páginas de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12. Vocês vivem, vocês moram nas páginas de Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 2 e 3. Vocês estão num lugar onde cada vez que vocês estão caminhando, olha, é como se vocês estivessem andando em cima das profecias bíblicas. Por que aqui é tão difícil pregar o evangelho? Porque aqui tem muita coisa da profecia aqui nesse lugar. E pensa que o inimigo está brincando? Não está. Ele vai tentar de tudo para que a coisa não funcione. Aqui onde foi o berço do surgimento desse anjo, hoje se tornou um campo missionário. Como é difícil você pregar o evangelho, é ou não é? Veja, tenta ir por aí bater de porta em porta, nem pode bater de porta em porta, é ou não é? Nem pode. Tenta falar de Deus para as pessoas. Você não pode fazer isso, você vai ter problemas. Gente, mas escuta uma coisa, esse anjo que apareceu, ele trazia consigo uma mensagem. Esse anjo que apareceu, ele tinha um sermão para pregar. Esse anjo que apareceu tinha um estudo bíblico para dar. Esse anjo que apareceu tinha um recado de Deus para dar. Que recado é esse? Olha lá, tá lá. Olha lá. Isso. Qual é o estudo bíblico que tinha que dar? O selo de Deus. Esse anjo que apareceu trazia o selo de Deus. E você sabe que o selo de Deus é o 4º mandamento, é a guarda do sábado. E essa igreja tem essa mensagem aí na própria placa, no nome da nossa igreja. Como chama essa igreja? Adventista do 7º dia. Se você falar o nome dessa igreja e você explicar para alguém o nome dessa igreja, no mínimo terá que dar 2 estudos bíblicos. O nome da nossa igreja já leva a pessoa a dar 2 estudos bíblicos. Uma sobre Adventista, sobre o advento, a volta de Cristo, e a outra do 7º dia, que é o selo de Deus. Já pararam para pensar nisso? Senhores, então nós estamos num contexto extremamente favorável, mas desafiador. Desafiador, porque veja, aonde Deus levantou aquele anjo, onde Deus levantou sua igreja para cumprir a missão, é aqui que o diabo armou a barraca dele. Por isso que é tão difícil. Por isso que a barreira é pesada. Por isso que a guerra é grande. Mas sabe o que esse anjo fez? Isso aí? Se você ler de novo, vamos para a Bíblia. Vamos lá, Apocalipse 7, verso 2. Veja o que esse anjo fez. Esse anjo é bom demais. Veja o que ele fez. Que não é um anjo, entenda. É a igreja, ok? Mas veja só. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. E aí? Ele estava dormindo ou não? Não. O que ele fez? Ele clamou. O que é clamar? É gritar. E aí? Nós estamos gritando ou estamos diminuindo o volume? Entendeu ou não? Esse anjo, ele clamou em alta voz. Ele gritou. E gritou a quem? Aos 4. É um grito profético. Aos 4 anjos. Eu fico pensando esse anjo aqui, o 5º. Ele olha para lá e fala assim: atenção vocês 4. Atenção você que está no norte, você que está no sul, você que está no leste, você que está no oeste. Atenção vocês 4 que estão segurando os ventos. Eu tenho um pedido a fazer a vocês.
Não soltem os ventos ainda. Segura um pouco mais. Temos que fazer um programa, um processo de evangelismo enorme. Não solte os ventos ainda. Segura um pouco mais. Esse anjo gritou para os 4. Olha o verso 3, olha o 3. Olha o 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É maravilhoso isso. Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão na mesma página? Olha só, esse anjo, esse dá um grito, senhores. E ele fala para os 4 anjos, não solte os ventos ainda. Hein? Eu preciso fazer um trabalho inútil. Por isso estamos aqui. Deus falou assim, ó, eu vou segurar os ventos. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. E Deus está segurando os ventos para que esse 5º anjo ensine as verdades de Deus para as pessoas. E quer uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia. A melhor notícia eu tenho para dar para vocês. A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Inclusive aqui nessas ruas aqui. E a notícia tem mais ingredientes. A Bíblia diz que Deus vai derramar sobre a sua igreja um poder do Espírito Santo tão extraordinário, maior do que no Pentecostes. Porque dessa vez não vai ser a chuva temporã. Será qual chuva? A serôdia. Agora escuta, a igreja cristã primitiva começou com Jesus e 12 discípulos, não foi? Jesus mais 12. Sabe como é que vai terminar? Com 144 mil. Amém? Eu estou aí, gostei de ouvir isso. Estamos juntos nessa fé. Então veja, senhores, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que nos últimos dias agora, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E você vai ver coisas que nós nunca imaginamos. Aliás, imaginamos, quando a gente lê Atos 2, Atos 3, Atos 4, você vê que os discípulos oravam e curavam o enfermo, e levantavam o morto, e pregavam um sermão, batizava 3 mil. Quando é que nós vamos pregar um sermão aqui e batizar 3 mil num dia? Viram como nós não temos poder ainda? Temos, mas é pouquinho. Mas a profecia diz, Deus vai derramar o Espírito sobre a sua igreja. Isso está escrito. E eu creio na promessa do Senhor. Os irmãos creem também? Quem crê, levanta a mão. Irmãos, eu perguntei, quando é que isso vai acontecer? Lembra que na Bíblia não tem amanhã, né? Tem que ser hoje o ai. O ai de mineiro, não o ai do inglês. Também pode ser o ai de inglês também. Então veja só, a hora é agora. E nós precisamos pensar, sabe o quê? Pensa assim, você é esse 5º anjo. Vai ficar calado ou vai gritar? Tem que gritar, irmão. Então, a palavra de Deus é muito clara ao dizer isso para nós. Agora, veja isso. Veja isso. Deus está dizendo assim para nós, ó. Olha só. Atenção, internauta. Atenção, você que está vendo a gente pelas redes sociais. Deus está dizendo assim para nós, olha só. Estão olhando para mim, gente? Obrigado. Deus está dizendo assim para você e para mim. Deus fala, eu seguro os ventos. Porque vocês, nós, não podemos segurar os ventos. Mas Deus pode. Então Deus olha para nós e fala assim, eu seguro os ventos. E você vai dar estudo bíblico. Eu seguro os ventos e você faça um pequeno grupo. Eu seguro os ventos e você faça uma classe bíblica. Eu seguro os ventos e você visita as pessoas que estão perdidas. Eu seguro os ventos e você para de fumar. Eu seguro os ventos e você para de beber. Eu seguro os ventos e você para de usar drogas. Eu seguro os ventos e você para de fazer coisa errada. Eu seguro os ventos e você frequente mais a igreja. Eu seguro os ventos e você fale de mim para os seus vizinhos. Eu seguro os ventos e você tira esse ódio do coração. Perdoa as pessoas. Eu seguro os ventos. Segurar os ventos é comigo, mas pregar o evangelho é contigo. E Deus está aqui, segurando, falando assim, vai. E o pastor Daniel, com a equipe de louvor, cantou o quê? Eu vou. E temos que ir. Lá no Brasil, uma vez, começamos a falar do eu vou. Uma senhora de 70 anos
foram entrevistá-la, porque ela é uma grande ganhadora de almas. Falou assim, irmã, a senhora gostou do eu vou, a senhora vai? Ela falou, eu já fui, meu filho, há muito tempo. Então, muitos dizem, eu vou, mas quando que você vai? Vai cantar isso até quando? Eu vou. Maravilha, mas quando é que você vai falar assim, já fui? Isso tem que ser agora, esse fim de semana, não é para dizer eu vou, é dizer assim, eu já fui, já estou. E a senhorinha de 70 anos deu um show para nós. E ela estava certa, certíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos desafia essa noite. É um desafio para mim e para você. Nós precisamos ter essa visão, por isso que hoje o nosso seminário ele é em forma de sermão também. Porque uma coisa tem que saber. Jesus, muito em breve, vai voltar. Em breve, Cristo se levantará no santuário celestial. E vai dizer assim, está feito. Está consumado. Aí ele sai do santuário. Quando ele sair do santuário, os anjos soltam os ventos. Nesse dia, o último sermão terá sido pregado. O último apelo terá sido feito. A última pessoa terá sido batizada. Tudo ocorrerá pela última vez. Fecha a porta da graça. Os ventos foram soltos. No final das pragas, em meio à escuridão do céu, aparecerá uma nuvenzinha branca, do tamanho da metade da mão de um homem. Apocalipse 14, verso 14. Essa nuvem vai se aproximar da terra e vai crescer e crescer. E quando se aproximar bem da terra, essa nuvem luminosa vai preencher todo o céu. Do meio dessa nuvem, ouvir-se-á um som, uma música. Mas não é uma música qualquer. Não é um som qualquer. É uma música divina. É um som celestial. Sabe que som é esse? Mateus 24, 30 e 31. É o som das trombetas tocadas pelos anjos. Essa nuvem luminosa que vai aparecer no céu é uma nuvem formada pelos anjos de Deus. Milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Todos os anjos dos céus virão naquele dia. E no meio dessa nuvem luminosa de anjos, em meio ao som de trombetas, nós vamos olhar fixos no meio da nuvem. E lá no meio vai estar um ser majestoso, bonito, glorioso, com uma coroa na cabeça e uma foice afiada na mão. É Jesus. É a volta de Jesus. Finalmente Cristo está voltando.
para nos levar para os céus. Essa mensagem não mexe com você? Por isso não podemos ficar calados, parados. Por isso o quinto anjo gritava, viu? Gritava. E por isso o pastor Pablo nos desafiou a estarmos aqui. E sob a liderança dele, com a sua equipe de anciãos e o pastor Daniel também, nós queremos que Deus nos use a todos para salvar mais pessoas. Podemos contar com você? Amém? Enquanto eu estou falando, você seria capaz de pensar em alguém que ainda não se entregou a Jesus? Que você conhece e você está ouvindo essa mensagem pensando, eu quero fulano de tal aqui. Se não é daqui, é de outro país, que seja lá. Você pode pensar em alguém agora que você quer levar para o céu? Alguém que você quer ganhar para Jesus esse ano? Não tenha vergonha nem medo de pensar, não pensa em 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas. E põe no coração e põe debaixo dos joelhos e fala, Senhor, segura os ventos aí, Senhor, que eu quero que essa pessoa aceite Jesus e se entregue. Pense em alguém. Enquanto o pastor Daniel se aproxima aqui, pense em alguém. Estão pensando? Pense em alguém. Eu tenho certeza que o chamado de Deus é para você, é para mim, é para cada um de nós.